Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 10 de abril de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município do Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Elias, a Natália, a Gabi, a Valentina, a Ana Cláudia e a Nicole e a Daiane. A única aluna que faltou hoje foi a Nicole Ferraz, porém essa aula é gravada, postada no canal do youtube.com/ricardohenk e enviado a todos os meus alunos. Além dos que estão aqui, a Ferraz também recebe o link. Onde, quando falta, o que tem que fazer? Assistir o vídeo, assistir a aula, colocar as atividades e conhecimento em dia, né? E aí os alunos que faltam, então, tem que ter esse compromisso. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre, referente ao primeiro bimestre. Nós estamos continuando a situação aprendizagem 6, parte 2. O material é enviado para meus alunos através do governo do estado de São Paulo. A habilidade. Vou começar ali. Alguém quer ler a habilidade? Então tá, a Natália lê. Eu só vou ler essa parte aqui, desse ler a habilidade. Por fim, na situação aprendizagem 6, iremos resolver e elaborar situações problema que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento. Reconhecer que toda medida empírica é aproximada. A Natália vai ler para nós a habilidade. Então vamos lá, Natália. Habilidade. F07MA29. Resolver e elaborar situações problema que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. Objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento, problemas envolvendo medições. Muito obrigado, Natália. Vamos lá. Dando continuidade, então, paramos na página 34. Atividade 3, calculando perímetro e área. 3.1. Continuando a gincana do 7º ano, a professora mostrou vários objetos disponíveis na sala de aula e solicitou aos estudantes que medissem o perímetro do seu caderno utilizando uma régua. A. É possível calcular o perímetro e a área da capa do seu caderno? Sim ou não? Sim. Sim. Como? O perímetro, como que a gente faz para descobrir o perímetro? Não é divisão. Vezes? Não é vezes o perímetro. Menos? Até dá para usar com vezes, mas... Menos? Não é menos, só sobrou uma agora. Mais? O perímetro, quando você soma todos os lados do seu caderno, né? Opa! Olha lá. Perímetro é a soma de todos os lados do seu caderno. Professor, mas meu caderno é um retângulo. Tem um jeito mais fácil de descobrir? Tem. Primeiro, aqui chamamos de largura, aqui chamamos de comprimento, certo? Então, o perímetro pode ser comprimento mais comprimento. Por que comprimento mais comprimento? Porque ele tem dos dois lados o comprimento. Mais largura, certo? Elias, presta atenção, Elias. Outro jeito era resolvendo com o Elias falou ali, usando um pouco do vezes. Ó, perímetro é igual. Comprimento mais comprimento é a mesma coisa que 2 vezes o seu comprimento. Mais largura é a mesma coisa que 2 vezes a sua largura. Então, tanto o primeiro quanto o segundo dá certo. E a área do caderno? Como que eu calculo a área de um retângulo? Perímetro é o contorno, a área é a parte interna. Como que eu faço sabendo a largura e o comprimento? Somando. Não, somar é o perímetro.
Não, vou ensinar vocês aqui desenhando, ó, presta atenção. Vamos supor que eu tenho um papelzinho que tem 2 centímetros aqui e 4 centímetros aqui. Então eu vou dividir ele em centímetro, que está dividindo em 2 centímetros. Aqui eu vou dividir em 4. A parte interna é esses quadradinhos. Cada quadradinho é 1 centímetro quadrado. Quantos centímetros quadrados deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que eu resolvo a área do meu caderno, da capa do meu caderno, sem precisar ficar fazendo tudo quadriculadinho nele? Como que se faria aqui, sabendo que aqui é 4 e aqui é 2, para que dê 8? 4 vezes o 2, ou seja, comprimento vezes a largura. Então a área é igual largura vezes comprimento ou comprimento vezes a largura, tanto faz, tá bom? Eu vou ler o texto que eu fiz, ó. Sim, medindo todos os seus 4 lados e somar os 4 resultados. Por se tratar de um formato retangular, vou apagar o vermelho, tá? Mede-se o comprimento e a largura, e a soma do dobro da largura, pois existem 2 lados iguais à largura, com o dobro do comprimento, pois também existe 2 lados iguais ao comprimento. Sendo assim, perímetro pode ser igual a 2 vezes o lado mais 2 vezes o comprimento. E aí aqui poderíamos completar. A área é igual ao lado vezes o comprimento. Que eu não tinha percebido aqui que ele também pedia a área. Quando eu fiz a resposta, eu só tinha prestado atenção no perímetro. Certo? B. Qual é a unidade de medida que você pode utilizar para indicar a área e o perímetro do seu caderno? Qual é a unidade que você usa para medir o seu caderno, na sua opinião? Centímetros, é? Porque metros é muito grande. E quilômetros, então? Gigante, né? Então é em centímetros. Olha lá para vocês verem. Como o perímetro está em centímetros, a unidade de medida mais indicada para a área da capa do caderno é também em centímetros, mas em centímetros quadrados, certo? Apostila. A apostila eu medi naquele dia e tinha largura de 20 centímetros e comprimento de 26 centímetros. Sendo assim, o perímetro da apostila será 2 vezes a largura mais 2 vezes o comprimento. Ou seja, 2 vezes 20 dá 40, mais 2 vezes 26 dá 52. E aí, somando os dois juntos, o perímetro da apostila inteira é 92 centímetros. Então, se você colocar um barbante contornando a apostila sua, você vai precisar de quase 1 metro de barbante. Vai precisar de 92 centímetros de barbante. E a área da capa da apostila será a área é igual a largura vezes comprimento. Ou seja, 20 vezes 26 igual a 520 centímetros quadrados. Vou apertar pause para vocês registrarem, nem que seja a continha ali. Continuando. Atividade 4. Fazendo cálculos no nosso dia a dia. Só no dia a dia. Na terceira etapa da gincana, os alunos foram levados ao pátio da escola para pensarem a solução de alguns desafios matemáticos. Agora, você e seu colega foram desafiados e deverão resolver os exercícios propostos na gincana de matemática. 4.1. Carlos, perguntou para o Carlos lá? Perguntei. E ele sabia? Lembrava o que ele fez? Nem lembrou. Carlos vai a pé à escola. Seu trajeto de casa para a escola tem aproximadamente, viu que bonito? Não é mais ou menos, é aproximadamente 650 metros. Sabendo que o passo de Carlos mede 40 centímetros, calcule quantos passos Carlos dá para ir até a escola. E agora?
Que conta que a gente tem que fazer, será? Mais. Dividir. Aí eu tenho que dividir o quê? A distância. Qual é a distância? 650 metros. Gostei. 650 metros. Dividido. Por 40 centímetros. 40 centímetros. Eu posso dividir metros por centímetros? Não. Elas têm que estar na mesma medida. Ou eu transformo 40 centímetros em metros, ou eu transformo 650 metros em centímetros. As duas, qual que vocês gostariam de fazer? Em metros? Então tá bom. 40 centímetros em metros é 0,4 metros. Concorda comigo? Sim. 650 metros continua sendo 650 metros. Agora é só eu dividir 650 por 0,4. O professor falou que era mais fácil, agora tem vírgula ali para dividir. E agora, como que faz? 650 dividido por 0,4. Como que eu faço para fazer conta com vírgula mesmo? Tem duas maneiras que eu já ensinei. Já. Eu vou fazer qual que eu gosto mais. Qual que eu gosto mais, eu elimino a vírgula. Eu ponho a vírgula aqui. E aí eu tenho que eliminar a vírgula. Quantas casinhas eu tenho que andar com essa vírgula para cá? Uma. E essa daqui? Uma. Então é só eu apagar agora a vírgula, porque eu já equiparei ali com casinhas, né? Uma casinha. Então lá, aí eu apago a vírgula e apago a vírgula. Ou seja... Nossa, senhor, você vai fazer a vírgula toda aqui. Aí, o zero à esquerda, como diz a Aninha, não vale? Nada. Então vamos fazer a divisão agora? 6.500 dividido por 4. 1 vezes 4 dá 4. 6 que tira 4? 2. Abaixo o 5. E se abaixou? Quem vezes 4 na tábua do 4 chega perto do 25 sem passar? 5 vezes 4 deu 20. Dá para chegar mais perto. 6. 6 vezes 4, 24. 26? Daí passou, Elias. 5 que tira 4, 1. 2 que tira 2, 0. Abaixo o 0. E se abaixou? Quem vezes 4 chega perto do 10 sem passar? 2. 2 vezes 4, 8. 10 que tira 8, 2. Abaixa o último 0. E se abaixou? Quem vezes 4? 5. 5 vezes 4, 20. 20 que tira 20, acabou. Quantos passos ele tem que dar para chegar na escola aproximadamente? 1.025. O outro jeito seria o seguinte. Você vai transformar, para não ter vírgula, 40 centímetros. Os 6.500 metros, cada metro tem quantos centímetros? 1.000. 6.500 vezes... Que 1.000 o quê? 100 centímetros. O próprio nome já fala. E eu acreditei, diz que 1.000. É que eu pensei isso na meta. Tranquilo. Aí você vai fazer 650 vezes 100. Lembra do truque quando você vai multiplicar por 10, por 100, por 1.000, por 10.000? Se copia o número que está na frente e aumenta quantos zeros? 2. Aumenta 2 zeros. Dividido por 40, corta um 0, lá deu a mesma divisão que vai dar o mesmo resultado. Não apaga os rabiscos? Pause então. Continuando. 4.2. Sabendo que a altura de Carolina é 3/4 da altura de Luísa, e que a diferença entre a altura das duas é de 0,35 metros, qual é a altura de Caroline e a altura de Luísa? Meu Deus. Sabendo que a altura de Caroline é 3/4 da altura da Luísa. Ou seja, vou fazer desenho. Sabe aquela história? Quer que eu desenhe para você entender? Desenhar é legal. Aqui está a Luísa. Ó, a Luísa tem a chuquinha para cá, uma chuquinha para lá, certo? A altura dela, quem que é menor? Carolina, né? Carolina tá aqui.
Ó, a Carolina, ela tem 3/4 da altura da Luísa. Presta atenção, turma. Presta atenção, Luísa e Carol, certo? Ela tem 3/4, ou seja, a altura da Luísa é dividida em 4 partes e a Carol tem 3 partes dessa altura. Então ela tem 3/4 da altura. O que faltou para ela ter o tamanho da Luísa em fração? 1/4, muito bom. E 1/4 é qual a altura? 35 centímetros. Opa, ali está 0,35 metros, mas eu posso falar 35 centímetros? Sim. Se uma parte que faltou é de 35 centímetros e a Carol tem 3 partes dessa, qual é a altura da Carol? São 3 vezes. Perfeito, 3 vezes 35 centímetros. 3 vezes 5? 15. Fica o 5, sobe o 3. 3 vezes 3? 9. Com mais 3? 12. Então ela tem 125 centímetros. Ou seja, 1,25 metros. Oi. Ah, é verdade. Olha, vou fingir que eu estava testando vocês, só a Gabi passou no teste. Vou fingir. Viajei na maionese aqui. Não estava testando ninguém nada. Descuidei aqui, meu. 3 vezes 5, 15. Subiu o 1. Tava certo, eu que errei. Desculpe, alguém falou mesmo, sobe 1, 3 vezes 3? 9. Com mais 1? 10. Ela tem 105 centímetros. Ou seja, ela tem 1,05 centímetros. Isso. Pior ainda, é uma gnômia. Agora, qual é a altura da Luísa? Tem 2 maneiras de eu descobrir a altura da Luísa. Quem vezes quem? 4, porque ela tem as 4 partes inteiras. Ela tem 4/4 de altura. 4 vezes 35 centímetros, certo? Outra conta era fazer o quê? A Carol tem 1,05 m. A Ana Luísa, não, a Luísa só, é 0,35, ou seja, 35 centímetros maior. Só somar também vai dar a mesma resposta, ó. 10 foi 1, 4, vírgula embaixo de vírgula, 1,40 m. Vamos ver aqui a multiplicação? 4 vezes 5, 20, subiu 2. 4 vezes 3, 12, com mais 2, 14, 140 centímetros, ou seja, 1,40 m, certo? 1,40 metros, ou 1,4. Subindo a resposta. Não apaga os rabiscos? Vou apertar pausa então. Que o desenho está muito lindo. Continuando. Olha lá então. Aí ele fala assim: se a altura de Carolina é 3/4 da altura de Luísa, então a diferença da altura entre elas de 1/4, que é de 0,35 metros, sendo assim, Carolina tem 3 vezes 1/4, ou seja, 3 vezes 0,35, que dá 1,05 m. 1,05 metros. E Luísa tem 4/4, ou seja, 4 vezes 1/4, que é 4 vezes 0,35, que dá igual a 1,4. 4,3, é a mesma explicação. Diego corre diariamente, ou seja, todos os dias. Ele corre 8 quilômetros, mas na segunda-feira ele conseguiu correr 4/5 dessa distância. Quantos metros Diego correu? Aí como que eu faço? Eu vou descobrir quantos que é 4/5 de. D quer dizer o quê? 8. Vezes. 4/5 de 8 quilômetros. Mas ele quer em metros. 8 quilômetros tem quantos metros? Tem 8.000 metros. Certo? Embaixo do 8.000 é quem? 1. Multiplico de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo.
4 vezes 8.000. 4 vezes 8? Não. 4 vezes 8, 32. Quanto zero tem ali para eu preencher? Brigadão. 3. 3 zero. 1, 2, 3. Obrigado. Agora ficou bem clarinho, agora ficou bom agora. 32.000 metros dividido por 5 vezes 1, 5. Só dividir agora. 32.000 dividido por 5. 6 vezes 5 dá 30. 2 que tira 0, 2. 3 que tira 3, 0. Abaixa o 0. E se abaixou? Quem vezes 5 dá 20? 4. 4 vezes 5 dá? 20. Acabou. Deixa eu contar um segredo que ensinaram eu assim, só que eu não consegui entender. Mas vê se vocês vão entender. Quantos números faltam eu abaixar? Quantos zero faltam eu abaixar? 2. Eu vou pôr ele direto aqui. Conseguiram entender ou não? Sim. Chegou. Quantos metros ele conseguiu correr? 6.400 metros. Pausa para registro? Não. Continuando. Então, ó, vamos ler a parte que subiu verde ali, ó. 4 quintos de 8 quilômetros é igual a 4 quintos vezes 8. 4 vezes 8 vezes 5 vezes 1. 4 vezes 8 dá 32. 5 vezes 1 dá 5. 32 dividido por 5 deu 6,4 quilômetros. Como pedi em metros, Diego correu 6.400 metros. Próximo exercício, ainda na página 34. 4.4. Pedro vai cercar o seu terreno com 3 voltas de arame. Sabendo que o terreno é retangular e mede 10 metros de comprimento, 10 metros de comprimento e 25 metros de largura, quantos metros de arame ele precisará comprar no mínimo? E aí? Para eu descobrir cercar um terreno, eu preciso saber o perímetro ou a área? A área é a parte interna. Como que você vai cercar? A área é quanto que você vai carpir, vai plantar, essas coisas. Perímetro é cerca, tá? Qual é o perímetro da escola? É o muro, onde que divide a escola com as outras casas. Então, no terreno, o perímetro é a cerca. Quantos que ele tem de perímetro nesse? Somos 2? É. 10 mais 25. Eu acho que é vezes. 10 mais 25 deu 35. É 35 metros de perímetro? Eu acho que é 3. Com isso daí, ó, eu consigo cercar a frente e a lateral. Faltou o quê? Ô, senhor, eu acho que é 3. Faltou 35 de novo. Poderia ser então. 70. Vai ser 70. É, ó. Poderia fazer isso aqui, ó. Presta atenção, eu entendi o que vocês falaram aí, ó. Comprimento mais largura. Depois que eu descubro isso daqui, eu multiplico por 2, porque eu descobri um lado do terreno. Ainda falta o outro lado, os outros 2 lados. Então, se aqui tem 35, aqui também tem 35. Então, o perímetro tem quantos? 70 metros. Quantos metros de arame ele precisa comprar no mínimo? 70 metros. Errou. É. 3 voltas de arame. 70 metros dá uma volta só. 70 vezes 3. 70 vezes 3. Como são 3 fios de arame, né? Então, 3 vezes 70. Isso, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21. 210 metros. Tá, vou deixar o rabisco. Pause para registro. Então, o texto verde ali explica o que eu acabei de falar, né? Olha lá, o perímetro do terreno é 2 vezes o comprimento mais 2 vezes o lado.
que é igual, perímetro é igual a 2 vezes 10 mais 2 vezes 25, que dá 20 mais 50 igual a 70. Nós fizemos de outro jeito, né? Somamos o lado com o perímetro e multiplicamos por 2, também dá 70. Sendo que Pedro vai dar 3 voltas de arame no perímetro do terreno, ele precisará de 3 vezes 70 metros, que dá 210 metros. Virando a página, na página 35, 4.5. Eduardo e Henrique resolveram disputar uma corrida em torno da praça do bairro. Os dois saíram do ponto de largada. Henrique partiu no sentido do ponto A, passando pelo ponto B até o ponto de chegada. Eduardo partiu do ponto D, passando pelo ponto C até o ponto de chegada. Quem fez o percurso mais curto? Quantos metros a menos? Então vamos ver aqui. Vamos fazer o rabisco aqui do Henrique de vermelho. Cadê minha caneta? Alguém achou que eu estou riscando que nem doido? Achei. Então lá. O Henrique é vermelho, certo? O Henrique partiu de que ponto? Do A. Ele partiu do A, né? O Henrique. Ele correu aqui. E daqui ele correu aqui. Quantos metros ele correu? Mais ou menos. Mais 3 metros. Então o Henrique correu 8,2 mais 3 metros. Montando a conta, quem não consegue fazer cabeça, 8,2 mais 3,0, vírgula embaixo de vírgula. 2 mais 0 dá 2, vírgula embaixo da vírgula, 8 mais 3, 11. Então deu 11,2 metros a corrida do Henrique. E do Eduardo? Eduardo saiu do ponto D e passou pelo ponto C. Então ele saiu correndo daqui, correu até aqui. E daqui ele correu até lá, ou seja, 6,1 mais 4,2. 6,1 mais 4,2. Somando 6,1 mais 4,2. 1 mais 2? 3. Vírgula embaixo de vírgula. 6 mais 4? 10. 10,3 metros. Quem fez o menor percurso? Eduardo. Qual foi a diferença? Quantos metros a menos ele correu? Faz a conta. 11,2 menos 10,3. 2 dá para tirar 3? Não, empresta do vizinho. Fica 0, aqui fica 12. 12 que tira 3... 8 ou 9? 9. Vírgula embaixo de vírgula. 0 que tira 0? 0. 1 que tira 1? 0. Ou seja, quantos metros a menos? 9. Não. 0,9 metros. 9 metros é muito, sabe? 0,9 metros de diferença a menos, certo? Henrique percorreu 3,3 metros, mais 8,2 metros, mais 3 metros? Ah, desculpa, errei feio na minha conta aqui. Ele não partiu do ponto A, não. Ele partiu da largada. Aqui, ó. Os dois saíram do mesmo lugar, né? Viajei na maionese aqui. Largada, correu daqui até aqui, correu 3,3 metros. Daqui até lá, correu 8,2 metros. Daqui até aqui, correu mais 3 metros. Correndo no total, 14,5 metros. Eduardo saiu do mesmo lugar, só correu para o outro lado. Correu 5 metros aqui, 6,1 metros aqui, 4,2 metros aqui. Ou seja, percorreu 15,3 metros. Aí na hora de fazer a conta, 15,3 menos 14,5. 3 não dá para tirar 5, empresta aqui fica 4.
13 que tira 5 dá 8, vírgula embaixo de vírgula. 4 que tira 4, 0. 1 que tira 1, 0. 0,8 metros. Henrique fez o percurso mais curto. Pausa para registro ou já posso ir para a próxima? Tá. Continuando. Ainda na página 35. 4.6. Um depósito de materiais para construção ensaca areia em embalagens de 2 tamanhos. O saco de 15 quilos custa R$ 2,00. O de 40 quilos custa R$ 5,00. Para fazer o acabamento do meu banheiro, vou precisar de 150 quilogramas. Quantos sacos de areia de cada tamanho devo comprar pagando o menor valor possível? Primeira coisa, a gente imagina que o saco de 40 quilos sai mais barato, né? E será que sai mais barato? Não. Como que eu faço para descobrir? Usando calculadora por causa do nosso tempo. Você vai fazer o seguinte: R$ 2,00 dividido por 15 quilos. Então o preço de cada quilo, 0,13 centavos, 3 infinitamente. Já o saco de 40 quilos, R$ 5,00 dividido por 40 quilos, 0,125. Ou seja, ele sai bem pouquinho coisa mais barato, mas sai mais barato. Então eu tenho que comprar o máximo que eu puder com um saco de 40 quilos. Certo? Então vamos lá. Quantos sacos de 40 quilos dá para comprar para que dê 150 quilos? Você vai fazer isso aqui, ó. 150 dividido por 40 quilos. Certo? Concorda comigo ou não? Quem vezes 40 chega perto dos 150 sem passar? 5. 5 vezes 40, 200. Passou. 4 vezes 40, 160. Passou. 3. 3 sacos de 40 quilos. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 0 que tira 0, 0. 5 que tira 2, 3. 1 que tira 1, 0. Então, se eu comprar 3 sacos de 40 quilogramas, eu consigo comprar 120 quilos e ainda fica faltando 30 quilos. E agora, vou comprar quantos sacos de 15 quilos? Quantos quilos que falta comprar? Falta comprar? 30. Então aqui é o resto. Aqui o resto é o que falta eu comprar. Então 30 dividido por 15. Quem vezes 15 dá 30? 2 vezes 5, 10, subiu 1. Aqui é um 5, tá? 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Ou seja, vai comprar 3 sacos de 40 quilos e 2 de 15 quilogramas. E aí vai ficar os 150 quilogramas que precisa. Tá bom? Quanto que vai pagar ao todo? 3 sacos. Quanto que custa cada saco de 40 quilos? R$5. 3 vezes 5? 15. 2, né, agora? 2 sacos de 15 quilos. Quanto que custa cada saco de 15 quilos? 2. 2 vezes 2? 4 quilogramas. Somando tudo, 4 reais, quer dizer. 15 reais com mais 4 reais? 19 reais. Certo? Esse é o menor valor possível. Ah, professor, e se eu comprasse 4 sacos de 40 quilos, ia sobrar 10. Você ia pagar 20 reais. Ainda assim seria mais caro. Mas sobrou 10, eu posso vender os 10 quilos que sobrou para o Elias. Tem que ver se o Elias vai querer pagar quantos nos 10 quilos, né?
Então, o menor preço possível é esse. Deixa o vermelho, né? Primeiro veremos qual dos sacos o valor do quilograma é mais em conta. Então, 15 o de 15 quilos. R$2 dividido por 15, cada saco sai de 0,13333 infinito. Cada quilo. 40 quilos, R$5 dividido por 40 quilos, 125, que seria 12 centavos e meio, né? Sendo assim, o primeiro tentarei comprar o máximo de sacos de 40 quilogramas. 150 dividido por 40, você lembra que eu parei no 30? Ali eu continuei dividindo, não precisava continuar dividindo, podia parar no 30. Então, onde eu comprarei 3 sacos inteiros de 40 kg, totalizando 120 kg, ainda faltará 30 kg. Aí, 30 dividido por 15, conta que eu preciso de 2 sacos de 15 kg. Aí fica mais fácil, 3 vezes 5, mais 2 vezes 2. 3 vezes 5 é 15, mais 2 vezes 2 é 4, 15 com mais 4, R$19. Agora vá lá para você ver comprar 120 kg, 150 kg de areia por R$19. Duvido. Eu acho que não é esse o valor mais. 4.7. Durante a prática da natação, os atletas têm um gasto calórico de 7 quilocalorias por minuto. Natália, você vai contar para nós, Natália. Natália treina 2 horas diárias na semana e descansa no domingo. Então, viram bem o detalhe? Natália treina 2 horas diárias na semana e descansa no domingo. Quantos quilogramas ela gasta por semana? Qual conta que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, vamos descobrir quantos que ela gasta em um dia. Quantas horas ela treina por dia? 2 horas. Quantos quilocalorias ela gasta? 7 por hora? Por minuto. Então, eu tenho que transformar a hora em minutos. 2 horas tem quantos minutos? 60 mais 60, ou 2 vezes 60, né? 120 minutos ela treina por dia. Cada minuto ela gasta 7 quilocalorias. Ou seja, vou fazer 120 vezes o 7. Para descobrir quanto que ela gasta no dia. 120 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Fica o 4, sobe 1. 7 vezes 1, 7. Com mais 1, 8. Então ela gasta por dia 840 quilocalorias. Então você tem tudo isso. Quantos que ela gasta na semana? Na semana. Quantos que ela gasta na semana? Aí é por dia, senhor? Aqui 840 é por dia. Então 6 vezes 840? Por que vezes 6? Porque Porque- são 6 dias na semana. Não, são 7 dias, só que 6 porque não tem domingo, né? Geralmente a gente pensa segunda, terça, quarta, quinta e sexta, só 5. A escola é 5 dias, a semana tem 7 dias. E ali falou que ela descansa só no domingo, que dá a entender que no sábado ela treina também. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, tabuada do 6, tabuada do 4, 6 vezes 4? 24, fica o 4, sobe o 2. 6 vezes 8, é a tabuada que eu mais demorei para decorar quando eu tinha a idade de vocês. 6 vezes 8, 48. 48, mais 2 que subiu? 50. Ela gasta 5.040 quilocalorias. Certo? Eu vou finalizar a aula, depois eu volto aqui, tá bom? Subindo a resposta com a letra bonitinha, ó. Em 1 hora será 60 vezes 7, que dá 420 por hora. Em 2 horas, que é o treino diário, 2 vezes 420, dá 840 quilocalorias.
Em uma semana com o descanso do domingo, são 6 dias de treino. 6 vezes 840 é igual a 5.040. Vocês vão querer copiar o rabisco? Daí eu vou apertar pausa então antes de finalizar a aula. Agressão física. E por aqui nós terminamos a situação aprendizagem 6. Na próxima aula nós faremos a correção do teste o seu conhecimento. Para quem assistiu pela internet, pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Podemos ir, senhor?